E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Felipe, certo? Eu sou estudante de coreano e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês. Logo de cara, vocês já podem perceber que esse vídeo vai ter duas partes. Nessa primeira, a gente vai conversar sobre o vocabulário de frequência. A gente vai conhecer algumas palavras e também algumas aplicações dessas palavras em algumas frases, certo? Na segunda parte desse vídeo, que vai sair ainda essa semana, a gente vai para a nossa gramática número 14. A gente vai ver um pouquinho mais da partícula E, uma das suas aplicações, porque tem várias no idioma coreano, que vai ser o significado de por. Posso dar um exemplo para vocês logo de cara já. Eu estudo coreano 1 hora por dia, certo? A gente vai estudar esse por, ok? Então, de fato, agora vamos começar esse vídeo, certo? Nessa aula, as 6 palavras que vão guiar tudo tá aí na tela para vocês, certo? Hansan significa sempre, Jaju significa frequentemente e Kakan significa às vezes, ok? Reparem que essas 3 palavras elas possuem um significado, um sentido positivo. Por exemplo, eu sempre estudo coreano, eu frequentemente levo meu cachorro para passear, eu às vezes jogo basquete. Todos esses exemplos são positivos, são de algo que eu faço com com frequência, como que eu posso falar isso? São coisas que eu faço com uma frequência ok, sabe? Não é algo que eu faço pouco. Então tem esse significado positivo, certo? Então, quando a gente for escrever essas palavras em frases, vai ser um pouquinho mais simples do que quando a gente vai escrever com vocabulários de frequência que possuem sentidos negativos. Mas o que eu quero dizer com o significado negativo? Por exemplo, piorou significa raramente. Percebe que agora já é algo que eu não faço com muita frequência, então a gente tem esse significado negativo. Eu raramente bebo água, por exemplo, ok? Piorou então, certo? E aí, quando eu falo isso, quando eu quero falar isso em coreano, vai ser um pouquinho diferente do que quando eu quero falar isso em inglês ou em português. Eu vou precisar colocar uma sentença negativa nessa frase, por exemplo, an ou mot, ok? Por que isso? Porque a gente está falando sobre um vocabulário de frequência que tem um significado negativo. E isso é muito estranho porque é diferente do português. Isso aqui é algo que a gente vai acabar se acostumando com o tempo, praticando bastante, certo? Continuando, kowi significa quase. E assim como no português, o kowi ele pode ter tanto sentido positivo quanto sentido negativo. Por exemplo, eu quase sempre toco piano. Ou eu quase nunca bebo água. Perceba que a gente tem esses dois quase, né? Um com sentido positivo e outro com sentido negativo. No coreano também vai ter isso, ok? E por último, Jeonyo seria nunca, ok? Com isso, agora a gente pode de fato partir para os nossos exemplos de frases, certo? Começando com a nossa primeira frase então, Jeonun 가끔 공원에 가요, ok? Jeonun vai ser o nosso eu, ok? O nun é a partícula do sujeito, sujeito é o eu, certo? Kakum é o nosso vocabulário de frequência que significa às vezes, ok? Gowone gayo, gayo vem de gada, que seria ir, gowon é parque. E esse e não é a partícula que a gente vai ver na próxima aula, é uma partícula de localização, onde a gente normalmente vai juntar com o gada, com o oda, ou até mesmo com o ita, ok? Às vezes eu vou ao parque, então, certo? Grifei aí de laranja para vocês o kakum, que significa às vezes, certo? Indo então agora para mais uma frase, vai ser a seguinte: 저는 운동하는 것을 좋아해요. 항상 농구를 해요. Ok? Repare que agora nessa frase a gente está usando a gramática do Nunkot, que já tem vídeo no canal, tá aparecendo aí nos cards para vocês agora, certo? Eu vou tentar resumir como funciona essa gramática em 1 minuto para vocês, ok? Perceba que o Nunkot ele vem depois do verbo 운동하다, que significa se exercitar, ok? E após o Nunkot a gente tem o 좋아해요, fica 는 것을 좋아해요, ok? Quando a gente tem esse tipo de frase, significa que o sujeito, nesse caso eu, novamente, né, porque a gente está falando do Jeonun, ok? Ele gosta da ação que vem antes do Nunkot, ok? Esse foi o resumo mais breve que devo fazer, ou seja, Jeonun 운동하는 것을 좋아해요. Eu gosto de 운동하다, eu gosto de me exercitar, eu gosto de fazer exercícios, ok? Em seguida a gente tem 항상 농구를 해요, ou seja, eu sempre, né? 농구를 해요 vem de 농구를 하다, que
que seria jogar basquete, eu sempre jogo basquete. Eu gosto de fazer exercícios, eu gosto de me exercitar, eu sempre jogo basquete. Repara que nesses dois primeiros exemplos a gente teve vocabulário de frequência com um significado, com um sentido positivo, ok? Agora a gente pode então ver um significado que vai ser negativo, certo? Então vamos lá. Isso aqui é um diálogo, a pessoa A fala piano를 자주 쳐요. O jaju é o nosso frequentemente, ok? E a pessoa A está falando sobre uma ação. Qual vai ser a ação? piano를 쳐요. 쳐요 vem de te dá, ok? piano를 te dá seria tocar piano, ok? Então a pessoa A está perguntando, você toca piano com frequência? E aí a pessoa B vai responder, 일이 너무 많아서 piano를 거의 안 쳐요, ok? Bom, aqui é interessante a gente separar essa frase em duas etapas, ok? Essa daqui é a primeira e essa daqui é a segunda, ok? 일이 너무 많아서. Iri vem de trabalho, está falando que está tendo muito trabalho para fazer. Por que eu sei disso? Porque em seguida vem um namu, que significa muito, e também tem um manasso, que também é muito. Seria... Sabe quando algum amigo te pergunta assim, viu? Vamos sair hoje? Aí você fala assim, não dá, eu tenho muita coisa para estudar, sabe? É essa mesma ideia, ok? É uma intensidade nesse muito, namu, manasso. Esse manasso, por que tá assim, manasso e não manayo, por exemplo? Porque esse so, ele tem um significado, o mesmo significado do cresço, ou seja, significa o então, ok? Então, o que ele está querendo falar com isso? Eu tenho muito trabalho, então, que seria esse so, piano를 거의 안 쳐요, ok? Ou seja, eu quase não toco piano, certo? Perceba, nesse caso, o kovi ele vai ter um sentido negativo, então, por conta disso, ele é seguido do an, que é uma sentença negativa, certo? Por exemplo, se eu colocasse aqui, ao invés do kowi, o piorou, teria que ter um an aqui também, ou um mot, de repente, ou alguma sentença negativa, ok? E se tivesse um piorou, ficaria eu raramente toco piano. E é estranho a gente pensar nisso, porque vamos supor que fosse o piorou aqui, ao invés do kowi, ok? Ficaria como se a gente traduzisse para o português. Eu raramente não toco piano. Fica estranho de falar assim, né? E por isso que tem uma certa dificuldade com esses vocabulários de frequência, mas eu acredito que com o tempo, quando a gente vai praticando isso, fica um pouquinho mais tranquilo de entender, certo? Mas obviamente que, assim como qualquer coisa em um idioma, isso daí vem com a prática, certo? Então, o que eu queria deixar claro nesse vídeo, nos vocabulários de frequência, a gente vai ter os vocabulários que têm um sentido positivo, um significado positivo, e também tem os que vão ter um significado negativo, ok? Quando tem um significado negativo, a gente precisa de uma sentença negativa na mesma frase. Por exemplo, o an, o mot, igual nesse exemplo, certo? E quando tem um significado no sentido positivo, é só escrever a frase numa boa, certo? Então é isso. Essa foi a primeira parte desse vídeo. Ainda essa semana vou estar postando a parte 2, ok? Provavelmente daqui a 3 ou 4 dias, certo? Então é isso. Muito obrigado para você que viu esse vídeo até aqui. Qualquer dúvida, sugestões, comentários, só mandar aí, fechou? Meu Instagram tá aparecendo na tela por aqui assim, eu não sei porque eu edito muito mal, mas em algum lugar vai aparecer, ok? No Instagram. Qualquer dúvida mais aprofundada que você queira tirar, pode perguntar por lá, certo? Eu sempre respondo o mais rápido possível, igual aqui na verdade, né? Mas é isso. Muito obrigado mesmo e até mais.